Bom dia, gente, tudo bem? Chegando aqui para as nossas lives Despertar, mais um dia, mais uma segunda-feira. Sou a Patrícia Cândido. Estou em processo de mudança do nome de novo, vocês vão perceber isso, mas está acontecendo, tá? Sou médica, mentora, terapeuta, curandeira, trabalho com saúde mental, com abordagens amplas e também trabalho com diversos cursos para a consciência, além da mentoria Curandeiras Contemporâneas para terapeutas. Essas lives aqui, a intenção delas é criar um campo harmônico, né, de coragem para atravessarmos juntas esse despertar de consciência coletiva, essa transição planetária e para que possamos juntas, desenvolvermos em nós novas potencialidades, virtudes, alegrias e que esse atravessamento possa ser cada dia mais leve e conectado, né? Por hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa conexão que é a virtude de viver conectado com o nosso eu superior. A gente pode falar com a espiritualidade, com os guias, com os mentores, podemos também, tá? Eu gosto muito de usar o termo do eu superior porque ele é uma projeção da nossa própria divindade, né? Não é uma projeção, ele é a nossa própria verdade espiritual. Mas muitas vezes essa conexão também é sobre nos conectarmos com a nossa egrégora de amorosidade, de apoio, né? Então esse viver em conexão é quando a gente realmente recolhe essa capacidade de estarmos o tempo todo conectados com algo maior, que eu gosto de chamar de eu superior, mas que também pode ser algo muito mais simples do que isso, mas que é essa expressão do que é sagrado em nós, né? A gente está seguindo o livro das meditações aqui e hoje saiu 2 vezes que eu abri, o Anjo da Virtude. Eu não queria fazer esse anjo, mas eu pensei, li o tema ali, falei, olha, ele está falando de conexão humano-divina, né? Humano, da nossa conexão com a nossa potência humana e a nossa potência divina. E aí me vem muito a mitologia do centauro, né? Me veio agora muito a mitologia do centauro, que não tem muito a ver, mas tem a ver também. O centauro na antiga Grécia é aquele ser mitológico que é metade cavalo e metade homem, e cuja expressão dele é metade animalesca, né? Então ele tem essas expressões mais animalescas e metade mais racional, mais humana, com a potência de ir para o divino. Então um centauro muito conhecido foi Quiron, né? Quiron, o grande curador. Eu estudo muito sobre Quiron porque trabalho muito com essa coisa da cura, né? E Quiron, o grande curador, ele era um centauro diferente. A maioria dos centauros se entregava muito às questões ligadas à sua parte animal, sua parte cavalo. E Quiron tinha essa vontade, esse desejo de se conectar mais à sua parte mais racional, mais humana. Então ele era um centauro que desde o nascimento dele, se eu não me engano, eu não me lembro agora do mitológico do nascimento dele, tinha uma questão diferente ali, acho que ele era filho de algum deus, assim, com uma ninfa, não tô lembrando agora. E desde o nascimento dele, ele tinha essa predisposição para estudar, para apoiar, para ajudar, para curar. E ele foi sendo pupilo, né, discípulo de outros grandes professores, e ele se tornou um grande professor, um grande mestre e um grande curador. Tanto é que ele rege as áreas da cura, né? Quiron é aquele que trabalha com as curas profundas, que é onde a gente está com a ferida, digamos assim, onde também está a nossa cura. Então, na mitologia, Quiron era esse grande centauro que conseguia harmonizar a sua humanidade e a sua divindade. Ah, lembrei. Por quê? Porque ele também era um semideus. Ele era filho de um deus lá, que eu não lembro agora qual é, e tinha, então, toda essa harmonização do seu divino e do seu humano. E quando ele tinha muitos alunos, né? Ele era um grande professor ali do Olimpo, e em um determinado momento ele sofreu acidentalmente, né? Um dos seus melhores alunos, Hércules, ele atirou uma flecha que acertou Quiron, se eu não me engano, foi bem nas ancas aqui assim, E era uma flecha acidental, só que ele tinha um veneno que foi feito pelo próprio Quiron
cujo veneno era mortal. Então, a definição é que ele morresse. No entanto, ele era um centauro também divino. Então, ele tinha uma porção Deus, ele não morreria. E ele tinha uma dor eterna. Por quê? Porque como ele não morria, e ele tinha sido ferido por uma arma letal que foi feita por ele mesmo, e acidentalmente a ferida foi feita por um de seus alunos, ele tinha, olha pra você ver, a ferida foi feita por ele mesmo, acidentalmente, né? E então ele tinha essa possibilidade de, ele não ia morrer, mas ele ia sentir dor o resto da vida, porque uma dor lacinante, porque ele não morreria por ser um Deus, mas ele também não tinha como se curar completamente por ser humano. Por isso que humano e também um centauro, né? Por isso que Quiron traz essa representação forte pra gente, que é a representação do curador ferido, né? Eu trabalho muito isso lá na mentoria, o curador ferido. Então, Quiron traz essa questão pra gente da cura do curador ferido e tudo mais. E o que aconteceu? Então, para ele conseguir parar de sentir essa dor eterna, ele abriu mão da sua porção divina e decidiu morrer como um humano. Então, nessa troca, né, ele fez uma troca lá no Olimpo, ele tinha uma outra história acontecendo paralelamente, né, que era a história de... esqueci o nome. O carinha lá que deu o fogo divino, era um titã, né, o titã. Ele roubou o fogo divino de Zeus e entregou aos humanos. Então, Zeus ficou furioso, porque deu uma porção divina do fogo, que é o espírito, para os humanos. Até então, os humanos eram totalmente manipuláveis, né? E não tinham absolutamente nada de fogo divino. Então, quando esse titã, que eu não lembro mais agora o nome, deu essa porção divina aí para os humanos também se tornaram um pouco divinos. E Quiron, então Zeus, para punir esse titã, pregou ele no morro, e todos os dias vinha um gavião e comia o fígado dele, o fígado se regenerava, e no outro dia vinha o gavião novamente e comia o fígado dele. Isso era uma sentença eterna, ele ficaria a vida toda ali pregado naquele morro lá, e com o gavião vindo comer o fígado dele todos os dias, e ele sentindo muita dor. Então eram duas pessoas sentindo muita dor, esse e o centauro, né, Quiron. Então Quiron se entregou em sacrifício, porque a única forma de salvar esse titã era se algum deus tomasse o lugar dele. Então Quiron aceitou morrer para salvar esse titã, mas não por isso, mas porque ele precisava morrer, já que ele não conseguia morrer porque ele era um deus, então ele não morreria nunca, mas ele não parava de sentir dor porque ele também era humano. Então ele optou por ficar com a sua parte humana, morrer, se entregar, para que ele pudesse curar, né? Para que ele pudesse parar de sentir dor. Olha que coisa doida, né? Esse é um dos mitos que eu mais amo. Quando eu começo a contar para vocês, eu já emociono. Então, é sobre isso. Então, assim, Quiron, ele tinha, né, essa humanidade, ao mesmo tempo essa divindade muito potente em si, e essa animalidade, e ele precisou abrir mão da divindade para viver o sacrifício no humano. Com certeza sua alma foi liberta e ele voltou para o Olimpo e tudo mais, né? Mas a gente passa por situações muito parecidas, em que nós estarmos aqui vivendo essa experiência na Terra já é por si só aceitarmos ser humanos, sabendo que nós temos em nós uma potência divina. Então, a nossa centelha divina, ela vem para a experiência na Terra pelo desejo de experimentar, de aprender, de se transformar, de melhorar enquanto pessoa, de curar relações, né? Então, de curar medos e traumas de outras experiências. E eu tô falando aqui, sim, das minhas cosmovisões diversas que eu trabalho, né? É bem difícil a gente ir para a linha do autoconhecimento, espiritualidade e ficar preso só numa visão, né? Então, quando a gente vem para essa experiência humana, que também é divina, a gente pode vir totalmente desprovido do nosso lado divino, ou a gente pode vir cultivando esse nosso lado divino. A partir do momento em que a gente tem uma certa consciência do processo, a gente começa a cultivar mais esse lado divino para que ele possa
para que Ele possa cuidar da gente enquanto a gente está atravessando esse momento. E são tempos em que a gente precisa muito dessa coragem, desse atravessamento, porque são tempos que nos exigem muito. Então, a virtude maior que a gente pode desenvolver nesse processo todo dessa vida é a virtude de cultivar esse nosso lado humano e o nosso lado divino. E cultivar esse nosso lado divino é a experiência diária de fazer essa reconexão com a nossa divindade. E essa reconexão com a nossa espiritualidade, ela pode ser de diversas formas. Tem pessoas... É engraçado que cada pessoa hoje sente de um jeito, cada pessoa se conecta de um jeito. Tem pessoas que se conectam, por exemplo, falam: Patrícia, eu assisto as suas lives de manhã porque elas me trazem muita conexão. Então, tem pessoas que se conectam assistindo o outro, ouvindo o outro. Às vezes eu faço isso, às vezes eu procuro alguma coisa para ouvir. Tem pessoas que se conectam rezando, né, fazendo diversas orações ou lendo algum livro espiritual. Tem pessoas que se conectam na natureza. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade hoje de me conectar mais quando estou na natureza, porque a natureza me traz essa porção divina com muito mais facilidade. Então, a nossa maior virtude nesses tempos de atravessamento é cultivarmos diariamente essa nossa porção divina. Essa nossa porção divina, ela tem que ser cultivada não só para o nosso benefício, mas para a cura do planeta. E quando eu faço essa escolha, eu escolho parar de projetar as minhas questões no outro e assumir as minhas próprias responsabilidades. Eu escolho cuidar do meu lixo emocional, trabalhar meu lixo emocional. Eu escolho segurar o bastão de luz do meu trabalho e seguir com o meu trabalho, seguir transformando o meu trabalho. Então, o meu processo ele é de compromisso e responsabilidade com essa conexão divina todos os dias. Vocês acham que eu tenho tempo de rezar? E eu também mudei muito. Então, por exemplo, eu sempre acordava, fazia muito tempo de oração, meditação, eu nem tenho esse tempo. Eu nem consigo, eu faço aquilo que eu falei para vocês, eu fico um pouco na cama ali, fazendo reprogramações mentais, às vezes conversando comigo, com Deus, com a minha divindade, com os meus orixás, né, que cada um de nós tem sua forma de se conectar com o seu aspecto divino, e geralmente tenho essa experiência mais profunda quando eu faço caminhadas, quando eu coloco uma musiquinha, um mantra, ou um mantra eu quase não ouço mais, mas quando eu coloco músicas que me remetem ao contato com a minha espiritualidade e fico mais no meio da natureza, isso é o momento que eu tenho mais conexão. Então a conexão, gente, ela precisa ser algo que eu quero ter, que eu queira buscar, que eu queira fazer. A gente vai para a vida esperando que a espiritualidade apareça aqui, desce aqui e fica o tempo todo conversando comigo, me dando direcionamento. Não, eu tenho que cultivar em mim essa conexão. Eu tenho que buscar viver em conexão com esse eu superior, com as escolhas do meu dia a dia, com a minha própria luz e também com a minha sombra. O rolê de estar conectado não significa estar fora do mundo. Não significa não ter relações difíceis, não significa não ter problemas, mas significa atravessar todos esses processos com essa característica de segurar o nosso próprio bastão de luz, de sermos a nossa luz nos dias de atravessamento, de nos momentos de desespero a gente conseguir se auto-apoiar, a gente conseguir ser também luz para os outros, mas que a gente consiga realmente cuidar da gente, né? Todo o processo de autoestima começa muito no limite, e a gente pode falar de autoestima algum dia aqui, mas viver em conexão vai acordando em nós esses aspectos da nossa alma que precisam ser curados, e eles vão tendo a oportunidade de serem curados, tá bom? Ficamos por aqui por hoje, sobre viver em conexão. Todos os dias, eu ainda estou mantendo às 7h20, mas estou achando que vou mudar um pouco, porque esse horário das 7h20 não tá legal, né? Ficava mais cheinha minha live quando eu fazia às 8 e pouco. Então talvez eu passe de novo pro horário das 8 horas, tá bom? Até para eu conseguir organizar aqui com mais leveza, tá certo? Então ficamos por aqui, um abraço para vocês e até mais. Até amanhã.